Muito bem. O terceiro e último erro no exercício da meditação chama-se ilusões. Trata-se de formas muito sutis e fugazes de erro às quais toda a humanidade está sujeita, exatamente porque há a identificação com a personalidade e a constância da verdadeira natureza. Ilusão. Devido ao afluxo excessivo das energias dos níveis superiores na meditação, estas ilusões podem ser acentuadas e tornar-se ainda mais arraigadas e insidiosas, porque se escondem e disfarçam sob aspectos positivos da personalidade, mascarando-se de qualidades elevadas, conseguindo misturar-se astuciosamente com aquilo que há de realmente positivo e bom no indivíduo. E poderia mesmo ser uma pessoa suficientemente madura que tenha iniciado o trabalho espiritual e de meditação, mas, na realidade, qualquer tipo de ilusão mental, emotiva ou etérica deriva da ilusão central do homem, que é o ego. O ego de novo. Nós estamos sujeitos. Ilusões. Não podemos distrair a nossa atenção da mudança interior. A meditação, o foco da meditação é fazer com que nós nos modifiquemos. Mudança interior. Mudança. Sair do domínio do ego para abrir portas para a manifestação e o domínio do eu. O ego não somos totalmente dominados, mas o eu ainda ele está brotando em nós. Não venhamos a permitir que o ego sufoque este broto maravilhoso do eu. O ego, como sabemos, é nosso eu pessoal. Preste atenção, olha uma outra definição. O que é o ego? O nosso eu pessoal, que surge na integração dos três veículos pessoais, mas não tem uma verdadeira consciência e uma real identidade, pois identifica-se com o conjunto dos desejos, dos impulsos e dos condicionamentos da personalidade. Todavia, pode ser uma grande força quando condensado e estruturado num núcleo de vontade egoísta e separativa. Só que nós precisamos tomar cuidado pelo seu domínio. Pode ter uma grande força quando condensado e estruturado num núcleo de vontade egoística e separativa. Por quê? Porque ele cria força egoísta para atingir o seu objetivo. A força do egoísmo é muito grande por ser manipulada pelo ego. E se nós permitirmos, nós nos emaranhamos neste novelo de egoísmo. Pode tornar-se um grande obstáculo para a tomada de consciência do si, que é o verdadeiro eu, a ponto de, em determinadas escolas esotéricas, ser chamado de guardião da entrada ou o adversário.
para indicar sua natureza rebelde e obstinada, que se opõe à luz e ao amor do si. Ele é um adversário, considerado o adversário, mas também é considerado o guardião de entrada. Por que guardião? Porque ele só vai permitir que entre aquilo que é do seu interesse. O que não é do seu interesse, ele tira de lado, né? Muitas vezes que se opõe à luz e ao amor do si. Muitas vezes o ego permanece inconsciente, sobretudo nas pessoas que têm uma certa maturidade espiritual e que são sensíveis, mesmo esporadicamente, à vibração do si. Por essa razão, pode acontecer que, apesar de sua sincera aspiração e boa vontade, elas encontrem obstáculos e dificuldades para uma completa realização e nunca consigam ultrapassar por completo certas tendências pessoais e determinados desejos egoísticos. Há nelas um acentuado dualismo e um perene conflito do qual não sabem explicar os motivos. Olha que coisa graciosa. Infelizmente, o ego, por sua vez, ele pode se sobrepor de uma tal forma que ele se mescla no íntimo da pessoa, fazendo confundir, entende? Ele, por permanecer inconsciente, a pessoa não notar que o que está acontecendo com ela são manifestações do seu ego, ele pode simplesmente criar inumeráveis ilusões. Inumeráveis ilusões. O ego pode dar origem, olha que interessante, tanto a ilusões como a desvios. Pode alterar a verdade em vantagem própria e apropriar-se de toda a conquista interior para vangloriar-se disso em seu orgulho, em sua separatividade ilusória. Olha que danado. Ele, para adquirir o que ele quer, ele faz uma série de cambalachos. Pode acontecer que ao meditar o ego se evidencie e se coloque decididamente em frente à consciência do indivíduo, criando-lhe dúvidas, incertezas e medos. O momento dessa evidenciação é muito perigoso, mas também extremamente importante e decisivo, pois assinala um ponto de partida no caminho interior do homem, que afinal pode reconhecer seu adversário, combatê-lo e vencê-lo. Isto é fundamental, porque veja bem, ele identifica que esses perigos, esses riscos são criados pelo ego. Então o que ele faz? Ele nota que esse adversário não pode permanecer ativo, atuando da maneira que ele está atuando. Então ele vai combatê-lo e vai vencê-lo. Isso dependendo da própria natureza da pessoa. Eis porque, juntamente com a meditação, que já estou encerrando, é preciso começarmos um sério trabalho de autoanálise, de purificação e de autoformação. Somente assim poderemos realizar e concretizar a importante regra evolutiva que é enunciada por Sri Aurobindo como segue: a evolução é uma gradativa transformação de energia em consciência. Enquanto as energias permanecerem inconscientes,
pode constituir uma força perigosa e uma resistência, pois são potenciais forças explosivas de natureza primordial. No entanto, se tomarmos consciência delas, as aceitarmos e as reconhecermos, poderemos nos desidentificar delas e, com a ajuda da luz do Si, recebida pela meditação, transformá-las e encarná-las, sublimá-las, reuni-las ao Espírito, superando o dualismo que nos dilacera. Olha que coisa fantástica, não é? É enfrentar frente a frente a força fraca do ego que, segundo como está nos dizendo aqui, nada mais são do que ilusões que não nos levarão a absolutamente nada. Muito obrigado pela vossa atenção e voltamos à próxima.